Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de aprendizagem, onde a gente aprende muito com os nossos convidados, que falam sobre a importância, sobre o dia a dia, sobre as coisas que são desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil. Essa área tão importante da nossa sociedade que tão bem faz e que precisa cada vez mais ser valorizada e ser fortalecida também. E esse é um espaço onde a gente compartilha conhecimento com você que está aí do outro lado da telinha e por causa disso eu já tenho um favor para te pedir. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa de informação sobre o terceiro setor e vamos ajudar ainda mais, tanto você quanto a gente, a fortalecer o desenvolvimento institucional de todas as nossas organizações, também com conhecimento. Hoje eu tenho a alegria e satisfação de receber Alessandro Saad, mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente para todos nós. Alessandro, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço o convite. Vamos lá então, apresente-se para o nosso público. Bom, vamos lá, Débora. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sou Alessandro Saad, sou superintendente executivo do ESPRO, estou nessa cadeira há 5 anos. Tenho uma jornada muito ligada ao empreendedorismo e à educação. A minha vida inteira eu ajudei as pessoas a montar negócios, ou montei meus próprios negócios, né? E eu percebi que essa questão da educação voltada para a eficácia do mercado é um caminho sem volta, né? Então, eu comecei a trabalhar nesse sentido, de criar metodologia para empreendedores de pequeno porte, e acabei virando professor de pós-graduação, e depois fui fazer consultoria, educação corporativa, e num determinado momento meu telefone tocou, falei assim, ó, queria bater um papo com você aqui e queria te apresentar uma empresa. E era um headhunter, eu fui lá conversar com ele, fui sob protesto, porque meu negócio estava indo muito bem e tal, e quando eu vi o ESPRO eu fiquei apaixonado, eu falei, nossa, eu acho que aqui tem uma somatória de propósitos com potencial de impacto absurdo, eu não posso falar não para isso. Então, eu tenho uma relação muito forte com a música, com a arte. Eu toco bateria desde os 10 anos, eu acho que a música é uma conexão para todo mundo. Então, no ESPRO, a gente tem um coral que a gente faz todos os anos, a gente tem um curso de formação para um trabalho que junto ensina soft skills por meio da música, por violão e tal. Então, tem a ver comigo isso. Eu sou uma pessoa muito tecnológica, apesar da idade, eu gosto muito de tecnologia, né? E eu gosto de gente. Então, eu estou o tempo todo perguntando como as coisas estão acontecendo, para que lado vai, como a gente trabalha melhor, como a gente aumenta o impacto. E, por último, eu sou a pessoa família. Eu sou o pai da Beatriz, pai do Guilherme, marido da Adriana, filho da dona Vânia, né? E o tempo todo eu estou com esses vários crachás que todos temos e não conseguimos tirar, né? A gente é tudo ao mesmo tempo, não dá para ser um num lugar e outro em outro, né? E tem que saber equilibrar bem, né? Para não deixar nada, ou aquela frase, nenhum pratinho cair, né? Nenhum pratinho cair. Você sabe, curiosamente, que a gente tem uma reunião que acontece uma vez por semestre no ESPRO, que chama Restaurante Grego. Sabe aquela tradição dos gregos de quebrarem os pratos? Então a gente se reúne para dizer qual projeto a gente não vai tocar, porque não vai dar. A cada 6 meses. A cada 6 meses. Então a gente senta e faz uma reunião de restaurante grego. A gente fala, esse aqui então a gente vai fazer no ano que vem, esse aqui a gente para, esse aqui é inegociável, tem que entregar e tal, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas a reunião existe. Aí, eu falei que a gente ia aprender muito. Uma dica aí para sua organização também. Vou te chamar de Saad. Por favor. E a gente vai falar sobre educação, sobre o ESPRO, mas eu gostaria de começar com um tema que está instigante no mercado. A gente viu que começou no mercado financeiro, mas que também pode impactar, e se já não está impactando muito, o dia a dia das organizações da sociedade civil, que são as premissas em ESG. Perfeito. E aí eu queria a tua opinião sobre qual a relação de terceiro setor e ESG. Tá bom. Eu acho que o melhor cumpridor de programas de ESG é o terceiro setor, né? Apesar das empresas não terem percebido isso aí, infelizmente. Porque quando uma empresa ela vai fazer bom, só para quem está ouvindo a gente não está tão acostumado com o termo, né? ESG é uma sigla em inglês que quer dizer pilares de ambiental, social e de governança. Então fala que para você garantir o impacto no mundo, para construir um mundo melhor, você tem que usar esses 3 pilares. Esses 3 pilares estão alinhados com 17 objetivos de sustentabilidade da ONU.
e isso está dentro de um programa chamado Agenda 2030, né, que a gente já sabe que não vai dar para cumprir até 2030, mas que a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Então, de 5 anos para cá, aproximadamente, foi feito um acordo, um protocolo para que as empresas de capital aberto tivessem nos seus balanços financeiros também demonstrações de impacto social. Então, passou a ser recomendado, depois passou a ser obrigatório. Então, muitas empresas estão correndo nessa direção. O ponto de atenção aqui, Débora, é que toda vez que uma empresa vai cumprir uma política de ESG e ela não tem uma estratégia de ESG, a coisa não dá certo. Aí vira o que eles chamam de social washing, no greenwashing, né? Então você faz um investimento e coloca 10 mil reais para ajudar uma comunidade e gasta 100 mil para divulgar que você fez aquilo. Então não vai funcionar. Eu brinco lá no ESPRO que a gente nasceu ESG, mas ainda não existia a sigla, né? Porque imagina assim, nós temos uma instituição de assistência social. Só que a gente faz isso por meio da capacitação do jovem e a inserção dele no mercado de trabalho. Quando eu faço um movimento como esse, como instituição, eu estou primeiro dando um conhecimento do jovem do que acontece no mundo. Então ele passa a ter uma consciência ambiental muito forte. Então a gente faz o impacto do S, do social, pela capacitação. Ele tem o impacto do E, do ambiental, né? E o G é premissa de todo o terceiro setor. Né? Se eu não tenho transparência, se eu não tenho governança. Então, quando as empresas entenderem que as entidades do terceiro setor são os principais atores do impacto que eles precisam fazer, a gente vai ter uma transformação no mercado. E aí dá suporte, subsídios para que as organizações elas possam atender cada vez melhor e cada vez mais. Com certeza. Aí tem um ofensor, né? Recentemente a gente esteve no FIF juntos, né? Sim. E lá eu fiz uma palestra com a seguinte provocação, né? Como é que a gente consegue colocar no terceiro setor uma gestão qualificada, uma gestão eficaz, né? E infelizmente nós temos muitas entidades pequenas que têm uma competência da causa muito grande, mas não tem uma competência gerencial. E se ela não tem uma competência gerencial, ela não tem governança. E se ela não tem governança, ela não consegue se habilitar a programas de políticas públicas, ela não consegue garantir o recurso que ela quer captar, e aí vira uma série de fatores que ela é impedida por não ter essa capacitação. Então a provocação é como é que a gente faz com que o terceiro setor, que ele nasce do propósito, né? Vamos levar isso para as empresas. As empresas têm pouco engajamento. O terceiro setor é extremamente engajado, porque as pessoas querem trabalhar nas entidades pela causa, né? Então, assim, o mais difícil a gente é o engajamento das pessoas. Será que a gente não pode pegar esse engajamento e colocar aqui o desafio de não só ajudar, por exemplo, com a saúde, educação, ou assistência social, mas também trazer para dentro a gestão dessa entidade? Porque não adianta você ter um monte de voluntário, né? Há muito tempo atrás eu escrevi um artigo que falava assim, não deixa o administrador pintar a parede. Então, se a pessoa quer ser voluntária, mas ela não é voluntária naquilo que ela é muito boa, ela não está de fato ajudando. Eu posso até ajudar a limpar o jardim e tal, não sei o quê, mas como administrador, como especialista em marketing e tal, eu posso ajudar muito mais a entidade. Então, eu acho que é essa mudança de mentalidade que precisa acontecer ainda e que, infelizmente, eu acho que não está tão próximo de acontecer. Eu vou fazer aqui um merchan. Faça. Tá? Aproveitando a fala do Saad, você que está aí assistindo a gente, acessa o site da Escola Aberta do Terceiro Setor, www.escolaberta3setor.org.br e veja lá os cursos que estão à disposição, à sua disposição, são todos online e gratuitos, que são uma ferramenta para ajudar essa dica do Alexandre, que é a importância da capacitação, a melhoria da capacitação do terceiro setor. Veja lá a prateleira de cursos, veja o que mais faz sentido para o seu momento de vida, seu momento de carreira, ou indique ele também, né, para que outras pessoas possam ajudar e a gente possa atuar melhor na capacitação e profissionalização da gestão do terceiro setor, que é tão importante. A gente não combinou, mas eu recomendo. Muito obrigada. Vamos falar de educação? Bora. Educação. Como que a educação está alinhada com os princípios de ESG? Bom, vamos lá. Eu acho que tem pelo menos 5 objetivos do milênio que passam pela educação, né? Desde a educação mesmo, né? A meta de educação, até metas de empregabilidade. Então, quando eu vou falar de empregabilidade, se eu não tenho uma pessoa que tem o mínimo das competências necessárias para aquele cargo, ela não é nem cogitada.
uma entrevista, ou né? Então, o ponto importante aqui é a gente alinhar a educação aos desafios do mundo do trabalho. Recentemente, a gente teve a mudança no ensino médio, né, que criaram lá os itinerários formativos para serem feitos no contraturno, aí congelaram, vão descongelar e tal. Mas, independente de quem tenha feito, como funciona, a proposta de você ter a educação diretamente voltada para a ocupação, para o trabalho, ela é muito valiosa. Porque o jovem não tem noção do que ele vai fazer quando ele é aluno, ele está no final do ensino fundamental, está dentro do ensino médio, ele ainda é muito precoce. Então, se você consegue falar assim, esses conhecimentos aqui são úteis para tais carreiras, esses outros aqui são úteis para outras carreiras, passa a fazer muito mais sentido para ele. Então, eu sinto que a gente tem esse desafio. Como o ESPRO atua, entre outras coisas, como uma entidade certificadora de aprendizagem, isso é extremamente natural para a gente. Então, o jovem está lá fazendo a sua experiência de primeiro emprego, ele tem um determinado cargo, né, aprendiz em administração, e uma vez por semana ele está dentro de uma unidade do ESPRO, aprendendo sobre administração e tem o vínculo, tem a correlação com o que ele está aprendendo praticamente nos outros 4 dias da semana dentro da empresa. Então, a educação é a mola que impulsiona tudo para qualquer lugar. Então, se não tiver educação, né, até para ele entender onde ele pode chegar, né, nós temos um programa de formação para o mundo do trabalho que é pré-aprendizagem. Ele tem lá 16, 15 anos e tal. A gente coloca esse jovem numa trilha de 5 semanas, todos os dias no contraturno da escola. E é a coisa mais linda que tem, assim, porque você chega no primeiro dia, ele está sentadinho, curvadinho, não te olha no olho. E no último dia ele está no palco, te olhando no olho e apresentando o projeto de vida dele. Porque nessa jornada de 5 semanas, ele percebeu que ele é capaz. Ele entendeu que só depende dele. E aí, com as ferramentas corretas, ele chega onde ele quiser. Para dar um exemplo, há 2 meses atrás, a gente teve um aprendiz que foi para Harvard de fazer uma dinâmica de discussão da ONU totalmente pago por Harvard. Olha só, que coisa, é emocionante ouvir isso. Eu arrepio quando eu conto, porque na verdade muitos podem, né? Tudo bem, nem todos vão chegar a Harvard e nem todos querem chegar a Harvard, tá tudo bem. Mas o ponto é, ela percebeu que ela gostava da questão do debate político, ela entendeu que se ela fizesse isso recorrentemente, ela desenvolveria competência, ela faz isso desde os 12 anos. E alguém apresentou a ela um programa da ONU e ela foi evoluindo nesse programa até ser selecionada e indicada. Isso tem para um monte de coisa. Recentemente, anteontem, eu recebi a mensagem que tem uma outra aprendiz nossa que ganhou uma bolsa integral na Hult University em Boston. Gente, é uma bolsa que dá mais ou menos R$1 milhão. São 4 anos. Então, assim, são jovens que têm uma história de vulnerabilidade, mas que em algum momento eles percebem, não, peraí, eu posso, né? E eles vão. Falta apenas a oportunidade, então? Eu acho que falta oportunidade, mas eu acho que falta a metodologia correta. Por quê? Porque a gente tem muitas escolas. Vamos falar assim de estrutura, né? Eu tenho 0 partido político, né? E a minha visão é propositiva. Eu acho que o empreendedorismo tem uma mola positiva para mover a sociedade. E a gente tem uma estrutura de Estado muito boa. Apesar de não ser 100%, a gente tem hospitais em tudo quanto é lugar. Se você comparar o sistema de saúde do Brasil com o sistema de saúde americano, assim, se você comparar as nossas escolas, a gente tem estrutura. O que a gente precisa é melhorar a forma com que essa estrutura funciona. Então, se os nossos professores fossem mais valorizados e melhor capacitados, não vou entrar na saúde, vou continuar na educação, eu só peguei o gancho, né? Mas, então, eu acredito que a metodologia tem que mudar. Porque o jovem precisa entender a utilidade daquilo que ele está aprendendo. Quanto mais rápido ele percebe a utilidade do que ele está aprendendo, mais ele vai gostar de fazer aquilo e mais ele vai botar foco naquilo que ele é bom, né? E é isso que precisa. Eu entendo que essa transformação da sociedade vem por meio dessa transformação da educação, da formação do jovem. Você trabalha com jovem, como que está o perfil do jovem brasileiro hoje? Bom, a gente faz um recorte muito específico porque a gente só trabalha com jovem em vulnerabilidade.
A gente, inclusive, criou dentro do Espro um índice de vulnerabilidade. A gente pegou os principais índices utilizados pela OMC, pela ONU, pelo Banco Mundial, pelos governos dos países, pelos órgãos de pesquisa aqui no Brasil, e a gente juntou isso aqui e combinou de modo que a gente usasse as mesmas premissas de todos, para que fosse algo já... A gente não quer reinventar a roda. A gente só ajustou os pesos que, na nossa visão, representam melhor a sociedade brasileira. Então, a gente consegue entender que, desses jovens que nos procuram, a gente tem a estratificação da sociedade entre média, alta e altíssima vulnerabilidade. Eu entendo que esses jovens, quando nos procuram, a primeira coisa, eles querem trabalhar. Eles querem dinheiro, ou para ajudar em casa, ou para sair de casa. Eles querem dinheiro. E aí não importa o que eles vão fazer, né? Depois que eles começam a ter dinheiro, que eles entram na empresa, eles começam a perceber como é que é o jogo. Porque aqui a empresa tem um movimento corporativo, tem uma hierarquia, tem de tempos em tempos uma promoção e tal. Só que muitos deles não querem isso, não querem uma carreira. Alguns querem empreender, outros querem... Então, o que a gente tem entendido é que o jovem em vulnerabilidade, ele tem uma pressa absurda. E a sociedade tem a obrigação de alguma forma, em alguma medida, dar vazão a essa pressa desse jovem. Porque você começa a comparar... desde que eu fui pro Espro, mudou muito a maneira pela qual eu me relaciono com os meus filhos. Porque, por mais que eu ache meus filhos maravilhosos, vocês estão maravilhosos, eu percebo que o jovem que vem de uma situação de mais vulnerabilidade, ele tem muito mais vontade, muito mais curiosidade, muito mais pressa, muito mais. Enquanto que jovens que vêm de uma situação mais confortável, eles não têm isso, né? E eu entendo que eles deveriam ter até mais, porque eles têm privilégios, né, que os fariam estar muito mais à frente se tivesse essa vontade. Mas só finalizando a sua pergunta, eu acho que esse jovem tem pressa. Além das habilidades técnicas, para que a gente possa mostrar a esse jovem o que ele pode, o que ele é capaz de fazer, quais são as outras habilidades que, enquanto até mesmo ser humano, ele precisa aprender para que ele se destaque? Essa pergunta é muito boa, Débora. Bom, eu acho que a gente pode começar até pelas habilidades técnicas, porque aí ele vai entender qual segmento ele tem mais aderência, né? Então, as habilidades técnicas seguem com o movimento do mercado. E quanto mais ele desenvolvê-las, mais ele pode se aproximar do mercado. Mas ele não consegue se manter no emprego se ele não tiver as habilidades sociocomportamentais, se ele não tiver as soft skills, né? Ou que as pessoas estão chamando agora de power skills. E essas são extremamente importantes. Vamos imaginar o seguinte, ó, esse jovem, ele tem uma mãe que é diarista e ele tem um pai que é motorista de ônibus. Ele tem zero referência de cultura corporativa, né? Então, e nenhum demérito nisso. É uma característica do ambiente onde ele está vindo. Só que para ele poder jogar o jogo do emprego na empresa, ele precisa entender como é que funciona. Então, como é que você fala? Como é que você se veste? Como é que você se move? Né? Como é que você manda um e-mail? Como é que você participa de uma reunião? Mesmo antes de estar lá. Porque tem um negócio que a gente fala assim, não, mas essa geração ela é totalmente digital. Não, ela é digital para rede social. Ela não é digital para fazer uma apresentação de PowerPoint, ela não é digital para escrever um e-mail, ela não é digital para fazer um relatório, né? Então, um pedaço do que a gente faz de competência técnica é o letramento digital, por exemplo, no pacote Office. Assim, ó, então, um mínimo de conhecimento, aqui você escreve, aqui você faz conta, aqui você apresenta, porque ele vai precisar trabalhar com isso. Quando você vai para soft skills, tem desde a questão comportamental do ambiente, então você tem que respeitar a cultura do ambiente onde você está, né? Até a questão de relacionamento mesmo, né? Então, assim, gestão do tempo, gestão de conflitos, trabalhar em equipe e tal. Eu uso muito a brincadeira da cultura corporativa do convite para o casamento. Né? Então, assim, você recebeu um convite para o casamento. Tá? João e Maria vão casar, convidam uma Débora. Aí está escrito lá, sei lá, traje esporte fino. Aí você pensa, vai estar um calor danado. Eu acho que eu vou de bermuda, porque não sei o que, tal. E que a gente fala para os jovens, ó, quem está convidando diz a regra para participar. Se você quer ir lá no casamento, se divertir, dançar, jantar, tal, você usa a roupa que ele está pedindo. Se você não quer usar, você fica em casa com a roupa que você quer. Então, no momento em que eles entenderem também que quando você entra no ambiente corporativo, tem regras a serem respeitadas, e aí não é questão de ideologia, assim, ó, é regra da empresa.
Como mudou muito, né? Assim, tem determinadas montadoras de veículos, algumas alemãs, depois se descobre qual é, que se você não chegar lá de terno preto, camisa branca e gravata preta, você não falava com a diretoria. E agora ninguém mais usa gravata e assim vai, né? Bancos como o Bradesco abolindo a gravata, como assim não tem uma gravata? Então, você vai vendo essa mudança. No ESPRO, né, o primeiro manual de dress code do ESPRO, não sei nem se chamava dress code, né? O ESPRO tem 45 anos, né? Mas era assim, ele tinha que usar a farda. Tinha uma calça, uma camisa, um sapato, né? Hoje você entra na sala do ESPRO, o jovem está com a camiseta nossa, né? A calça que ele quiser, não sei o quê. Mas aí eu tenho um que tem piercing, outro tem um cabelo colorido, a menina está linda de turbante, tá? Porque ali é um ambiente diverso. E esse ambiente diverso cabe nas empresas, mas tem um limite. E é isso que eles têm que entender, né? Estou dando exemplo da cultura corporativa, mas tudo aqui cresce dentro das soft skills. E falando em diversidade, o jovem de hoje está mais apto a entender e compreender a diversidade e a inclusão? Eu entendo que sim. Eu entendo 2 pontos aqui. Um ponto ele já recebe muito esses estímulos, né, de diversidade e inclusão. Então, eles têm uma empatia muito grande. O que eu vejo só é que muitas vezes eles se movimentam numa direção, não vou chamar de errada, mas que poderia ser outra. Então, eles se juntam e fazem movimentos tal que talvez conseguiriam resultados melhores se fossem feitos de outras formas, né? Mas a questão do entendimento, do conhecimento, da empatia, isso está muito claro. Eles têm e eles defendem isso. A gente faz dentro do ESPRO um censo dos jovens. Então, a gente vê a questão racial, a gente vê a questão de orientação sexual, a gente vê... E ali a gente vê que, de novo, é o extrato da sociedade que está ali dentro e coexiste harmonicamente. Então, É bom de ouvir isso também, né? Que, assim, que é uma juventude que muitos falam que não tem futuro, mas de fato tem futuro. O que eu acho que não tem futuro, que as pessoas falam e que eu discordo, é que eles têm pouca formação e eles têm um excesso de tela, né? Mas, por exemplo, no ano passado a gente faz 60, 80 turmas dessa formação para o mundo do trabalho pelo Brasil. A gente tem atuação nacional e tal, mas teve se eu não me engano, foi em BH, que teve uma formação dessa e tal, e a instrutora compartilhou comigo uma mensagem que a mãe de um jovem tinha mandado. Ela falou: eu não sei o que você fez com meu filho, mas a minha relação com ele melhorou muito. E até a cama ele está arrumando. Então, assim, eu entendo que se eles tiverem os estímulos corretos, se eles tiverem a inspiração necessária, eles fazem o ajuste. Eles precisam de exemplos, de referências, né? Então, se a gente mostra que aquele executivo teve a mesma origem que ele e pelo esforço próprio ele chegou lá, que a instrutora que está ali ensinando ele tem uma história muito parecida com a dele, então ele vai perceber que é possível. Enquanto ele não tiver os bons exemplos, eu entendo que ele vai ter um desconforto, uma angústia, uma frustração, né? E de novo, a questão da formação, né? Se você não tiver uma estrutura que possa capacitá-lo, que possa orientá-lo, que possa instruí-lo, ele também não vai ter a confiança de falar assim: não, eu posso. Ele vai continuar com o ombro arqueado e sem te olhar no olho. Educação. Educação sempre, né? Vou falar um pouquinho de uma fala sua do começo da nossa entrevista, da nossa conversa, que você disse que você veio do mercado corporativo, né, para o terceiro setor. Sim, sim. O que você trouxe na bagagem que te ajuda no dia a dia da gestão do terceiro setor? Nossa Senhora. Eu entendo que a diferença é muito pequena. Eu entendo que uma organização sem fins lucrativos é uma empresa social. Eu acho que isso eu trouxe. Então, o ESPRO sempre foi muito organizado. Assim, eu falo que eu tenho muitos desafios, mas minha vida não é difícil no ESPRO. Minha vida é uma vida boa no ESPRO, porque eu tenho um baita time, as pessoas são engajadas, o time é muito comprometido, todos se preocupam com o jovem que está lá na ponta, porque eu falo, tudo isso aqui é para o jovem, né? Então, essa parte é fácil. Claro que tem conflito pra caramba, né? Porque eu brinco que se na empresa todo mundo fizer o que eu peço, a empresa para.
Porque o jurídico tem que evitar o risco, a área de RI comercial tem que trazer mais receita, a aprendizagem tem que aumentar o impacto, o TI não pode parar, financeiro... Então, não, peraí, mas alguém vai ter que ceder aqui, porque senão o jurídico enrijece, né? Sim. Então, aqui gera conflito e a gente tem que aprender a lidar com esses conflitos e ter maturidade de apontar o dedo e falar, aqui você está me atrapalhando, como é que a gente vai resolver isso? Né? E por vir do terceiro setor, tem muitos dedos, né? Então eu falo assim, eu não falei que ia ser fácil, eu falei que ia ser divertido. Então a gente cria a possibilidade de ter um ambiente muito bom, mas com muitos desafios. Então a primeira coisa é medir. Eu tenho que medir. Se eu não medir, não vai funcionar. Então eu meço o quanto que a gente faz de atendimento social, eu meço quanto que a gente tem de aprendiz, quanto isso traz de retorno financeiro, a gente mede tudo. E a gente faz as correlações. Então, você ter meta, você ter a infraestrutura necessária, a gente tem uma quantidade absurda de startups dentro do Espro que aceleram processos que a gente demoraria décadas para chegar no estágio que eles estão. A gente tem reuniões que discutem se a gente está no caminho certo ou se a gente não tem que mudar o que a gente está fazendo. Né? Tem esses movimentos que a gente faz. Mas, principalmente, eu acho que eu trouxe da minha experiência é a tolerância ao erro. Né? Então, assim, cara, vai dar errado, tá tudo bem dar. Você não pode repetir o erro. Mas se você erra tentando acertar, vai em frente que eu seguro aqui para você. Então, um monte de coisa dá errado e a gente ajusta e às vezes as pessoas nem percebem que deu errado, porque a gente está ali caminhando na direção do acerto, né? E antes, eu entendo que o terceiro setor tem essa preocupação de fazer um negócio impecável. E às vezes o negócio impecável não funciona, que você vai precisar de $1 milhão para fazer um negócio impecável. Então assim, faz um negócio pequenininho, bem feito. Um feijão com arroz bem temperadinho aqui de R$10. Fez, funcionou? Vamos fazer uma feijoada de R$100. Funcionou. E aí você vai crescendo. E aí, à medida que você vai crescendo, o próximo passo ele é muito mais fácil. Porque os erros estruturais, você já consertou quando era pequeno. E quando você conserta o erro pequeno, o custo é mais baixo, o trabalho é menor. Tal. Essa tolerância ao erro é extremamente importante. Eu brinco que no Espro, o meu desafio é fazer o Espro mudar de estatal para startup. e tem uma distância muito grande na mentalidade. E a gente já evoluiu para caramba. Assim, eu acho que o time sofreu um pouco no começo, né? E a culpa é minha, porque eu que sou o motor dessa mudança, eu preciso fazer isso, é responsabilidade minha fazer isso, né? Mas eu acho que o time entendeu agora, a gente está nesse movimento e está curtindo essa mudança. Mas o desafio é esse, né? O terceiro setor é muito regulamentado, muito papel. Então, por isso que a gente brinca de estatal. E a questão da startup é exatamente isso, a tolerância ao erro, a agilidade, o testar e tal. E a gente está nessa jornada. E é uma jornada que eu recomendo para qualquer instituição. Mesmo as menores? Principalmente as menores, porque as menores, errando pequeno, é menor ainda o erro. É mais rápido. No Espro, a gente está no Brasil todo. Mesmo um teste pequeno nosso, ele envolve um monte de gente, né? Tipo assim, não, vou testar só na nossa unidade de Manaus. Tá bom, mas eu tive que envolver 8 gerentes da matriz, mais o gerente da regional Norte-Nordeste, para fazer um testinho. Numa entidade menor, é menos gente envolvida, ela consegue acompanhar mais de perto e tal. Principalmente as pequenas, né? Claro, planejado, estruturado, mas com tolerância ao erro. E essa prática do planejar, do fazer, do errar, do consertar, faz parte também do dia a dia do gestor, quando ele tem a consciência, quando ele faz um planejamento, você acabou de falar isso. Isso poderia impactar diretamente na captação de recursos? Absurdamente, Débora, absurdamente. Imagina o seguinte, se você tem uma entidade pequena, mas que você consegue mostrar para um possível parceiro ou para o órgão público que tem um recurso, que você impactou 20 jovens, que você investiu R$15 mil, e que esses R$15 mil foram usados assim, e que esses jovens entraram dessa maneira e saíram dessa maneira. Se você consegue medir isso aqui e prestar conta com esse grau de transparência, que não é difícil, né? É só ter disciplina, mas não é difícil. Você consegue mostrar que você tem governança, né? E governança é o pano de fundo do terceiro setor. Então, olha aqui, cara, pode olhar. Você tem dúvida? Eu tenho aqui, se precisar, eu tenho a cópia das notas todas. Se precisar, você pode entrevistar a mãe do jovem, né? Então, a gestão, o planejamento, a execução cuidadosa, o aprendizado dos erros, sempre vai dar errado. Sempre alguma coisa vai dar errado e está tudo bem, né?
E depois, a próxima vez já conserta esse ano, já começa sem errar esse, né? Então para os pequenos é essencial. E a gente sabe que a maioria das organizações nossas aqui no país são de pequeno porte. Com certeza. Tem um negócio, estou estereotipando, né? Mas geralmente assim, né? A gente tem uma mulher extremamente engajada, uma assistente social, uma professora, que vai lá e pega a causa para ela. Aí o marido, a esposa, sei lá, é professor, administrador e tal, não sei o quê, e se juntam. Aí eles montam uma ONG, uma OSC, e começam a fazer. Eles começam a fazer porque os amigos viram, estão dando dinheiro, tal, não sei o quê. Quando o negócio começa a crescer, os amigos não dão conta de manter um negócio. E aí ele tem que prestar conta para poder pegar mais. Porque quando é amigo, o amigo deu dinheiro aqui, fez o Pix, não sei, né? E tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Nossa, olha que legal. Vai chegar um momento que esse casal vai precisar de ter um assistente, né? Porque hoje é ela e ele que entram em sala ou que fazem o mutirão, né? Vai ter que contratar gente, vai ter que ser... Só que eles não se prepararam para isso, eles não fizeram um plano, eles não sabem quais são as competências da pessoa que eles têm que contratar, né? Por exemplo, eu tenho uma capacidade que eu desenvolvi ao longo do tempo de entender o mercado, de analisar o mercado e tal. Mas eu não sou a pessoa para fazer o controle da execução. Eu sou muito ruim disso, eu tenho consciência. Então eu sei que qualquer projeto que eu tiver à frente, eu vou ter que ter alguém para controlar. Então no Extra a gente tem 5 camadas de governança que já tinha. Então, de novo, minha vida é fácil, porque eu não preciso cuidar das coisas que eu não sou bom. Então, você me dá o relatório, eu analiso o relatório e falo assim, muda para cá, muda para lá. Mas acompanhar no centavo, tem um time que faz isso. Talvez essa competência eles não tenham. Talvez eles tenham que ter um estagiário de administração ou de contabilidade, não sei. Mas é importante que eles se estruturem, que eles tenham essa visão de que é uma empresa social. Se eles não tratarem como empresa, o recurso não vem. E se o recurso não vier, eles estão fadados a deixar de existir. Porque hoje, no mercado, seja com ou sem fins lucrativos, você precisa crescer um pouquinho todos os anos para continuar vivo. Não é dobrar de tamanho, mas crescer um pouquinho todos os anos. Se você não faz isso, né, você morre. Falei que a gente ia aprender mais, eu estou repetindo isso porque é uma verdadeira aula que a gente está recebendo aqui do SAAD hoje. É um bate-papo. É um bate-papo. Um bate-papo educativo. Vou falar também sobre a tua experiência de marketing. Tá bom. O que as organizações elas precisam fazer para melhorar a comunicação delas e serem cada vez mais respeitadas e valorizadas pela sociedade? Tem que ser um outro podcast. A gente grava. Bom, a primeira coisa, ela tem que medir. Por quê? Porque no terceiro setor, você não vai fazer propaganda, né? Você vai divulgar fatos, você vai divulgar números. Então, você vai fazer uma campanha, seja nas redes sociais ou em algum lugar, para mostrar como você impacta a causa, quais são as iniciativas que você tem, como a sociedade pode contribuir, né? Então, ela precisa primeiro saber o que ela faz, muito claramente, para poder contar para a sociedade. Segundo, ela precisa contar como ela faz para poder contar para a sociedade. E terceiro, ela tem que prestar conta dos resultados que ela alcança para encantar a sociedade. Então, você vê, sei lá, quanto mais a entidade traz resultado e presta conta disso, mais recurso ela vai ter. Por quê? Porque ela está transmitindo confiança, né? Então, não, essa entidade X aqui, olha, ela fez um projeto em tal ano, depois ela fez 2, depois falou, não tem nenhum problema com ela, ninguém reclamou, tem depoimento das empresas que foram parceiras, das famílias que foram impactadas. Então, a comunicação do terceiro setor, ela tem que ser feita no sentido do impacto que você causa. Vou dar o exemplo nosso do Extra. O meu desafio é que a capacitação do jovem e a inserção dele no mercado de trabalho seja a terceira causa do país. Por que a terceira? Porque a primeira causa é a fome. Eu não tenho como competir com a fome. A segunda causa é a dor, é a saúde. Eu não tenho como competir com a saúde. Mas se a gente conseguir convencer a sociedade que a capacitação do jovem e a sua inclusão correta no mundo do trabalho é a terceira causa, em uma geração, a primeira e a segunda causa diminuem ou deixam de existir. Então, esse é o desafio. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, e é cultural nosso, a gente não ataca a causa. A gente ajuda a mitigar a consequência. A gente está aqui mostrando o resultado, para que eles percebam
que o jovem se transforma. Então, a gente acompanha o jovem depois. Então, por exemplo, o jovem que passou por nosso programa de aprendizagem, e o programa, por lei, dura até 2 anos, né? Então, depois que acaba o programa, ele é desligado da empresa, porque o programa acaba. Então, ou ele é contratado como funcionário CLT regular, ou ele é desligado e acabou. Então, 1 ano depois, a gente entrevista esse jovem. 77% dos jovens seguem empregados. Um pedaço na própria empresa, outro em outra empresa, outro fez concurso público, e assim vai. Então, esse para a gente é um indicador muito poderoso, porque a gente pensa, o jovem que passou esse período na aprendizagem com a gente entendeu como é que é o jogo. Entendeu que ele tem que continuar estudando, que ele tem que ser proativo, que ele tem responsabilidades como cidadão. Então, a necessidade de você medir e prestar conta faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Independente do tamanho que a organização tenha. Independente do tamanho, né? Quanto menor, mais fácil de colher, mais difícil de prestar conta. Porque você não é tão organizado e tal. Quanto maior, mais difícil de colher e mais fácil de prestar conta. Então, quando todos os dados do Espro chegam, é fácil consolidar. Né? O negócio é que todo mundo entrega os dados do mesmo jeito, né? Por isso que a gente tem um monte de startupzinha ali dentro, o pessoal só preenche aqui que ele já entrega para a gente resolvido, né? Mas é isso, independente do tamanho. É possível ter carreira no terceiro setor? Eu acho. Você está fazendo perguntas provocativas, né? Vamos lá. Existe, na minha visão, uma falácia de que o terceiro setor precisa funcionar só com voluntário. E eu entendo que se você só tem voluntário, você não tem o poder de cobrar performance. Então, no Espro, já era assim quando eu cheguei, 100% dos colaboradores são CLT, inclusive eu, que sou superintendente. Então, a gente tem um contrato de trabalho. Então, nesse contrato diz, você que senta nessa cadeira, as suas atribuições são essas e você tem que entregar isso todos os meses. Né? Ou atribuições, ou metas, né? Se você não tem isso, você tem uma dificuldade muito grande de entregar o resultado. Claro que o terceiro setor, ele vai ter uma pirâmide hierárquica achatada. Então, por exemplo, no Espro, a gente não tem um nível de diretoria. A gente vai ter um nível de gerência. Porque se a gente colocar, não que a gente não precisa, eu até preciso, eu adoraria ter, mas se a gente coloca um nível de diretoria aqui, a gente encarece a operação, né? E talvez a gente não consiga entregar o resultado que a gente quer. Então a gente tem bons gestores, bons gerentes e tal. E a gente não tem tantas etapas aqui, né? Tantos níveis na hierarquia. Então não é tão fluido quanto uma empresa grandona, né? Mas sim existe carreira no terceiro setor e a gente tem muita movimentação horizontal. Então a gente tem gente que começou como instrutor, foi para o RH, saiu do RH, foi para a área de educação em projetos. A gente tem pessoas que começaram como instrutor em sala e virou consultor. Então, tem esse movimento. Não tem tanto como o mercado regular, mas sim existe carreira no terceiro setor. E é uma carreira bem bacana. Porque tem propósito. É isso. E eu entendo que a gente está passando um momento, o mundo todo, né? Esse pós-pandemia bagunçou um pouco as referências das pessoas, desde trabalho remoto ou presencial, benefícios das empresas, tal. Então, você ter uma instituição do terceiro setor que é redondinha, que consegue pagar em dia, que tem os benefícios bons, então, você tem uma boa carreira ali dentro. Viu? Disse que a gente ia aprender. A gente está caminhando para o final, né? Infelizmente, mas já deixo aqui o convite para que você volte, a gente continue esse bate-papo. É só por uma limitação mesmo de tempo e aqui das nossas agendas. E eu já gostaria de deixar, então, aberto para suas considerações finais. Tá bom. Eu só faria a seguinte provocação, né? Assim, ousem mudar, né? Porque o medo da mudança nos paralisa. Então, ousem mudar. Eu não acredito em equilíbrio. Porque o equilíbrio é sempre um negócio temporário. Eu uso o exemplo da gente caminhar, né? Quando a gente está caminhando, a gente levanta o pé, projeta a perna para frente, projeta o peso do corpo, a gente está totalmente desequilibrado até o pé tocar no chão. E aí você solta outro pé e projeta... Então você tem pequenos momentos de equilíbrio durante a caminhada. Eu acredito em harmonia. Então, assim, busque harmonia dentro da sua instituição, mas ouse mudar. Ouse trazer novos produtos e serviços para aumentar o impacto que você faz.
ouse mudar a maneira que você presta conta, ouse mudar a maneira que você busca recurso, porque se você não fizer nada de diferente, você vai deixar de existir, né? Então, busque mudar. E a educação é o caminho, né? Se capacite, tem um monte de curso gratuito em diversos locais. Não faça só cursos relacionados ao terceiro setor, vai ver o que as outras pessoas estão vendo, entende o que está acontecendo no mundo, porque se você entende a realidade das empresas que vão gerar os recursos que você precisa para fazer o impacto social, você tem muito mais chance de conversar com elas, né? Então, eu acho que essa é a provocação que eu queria deixar. Sade, obrigada. Mais uma vez, de coração, pela sua generosidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. E receba também a gratidão de todo o nosso público. Obrigada mesmo. E eu agradeço a oportunidade e o convite. E eu agradeço você também que esteve aí conosco desde o começo dessa conversa, dessa verdadeira aula que tivemos com o Alessandro Saad aqui. E já te convido para os nossos próximos videocasts, para os nossos próximos podcasts, para que a gente possa aprender ainda mais sobre o terceiro setor, sobre o trabalho das organizações da sociedade civil. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima entrevista. Até lá!